Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 14 de agosto de 2025. São 15 horas. O pior que poderia acontecer para Jair Bolsonaro aconteceu. E realmente demonstra que a população brasileira, ao contrário do que muitos pensam, não está tão fora da casinha assim. Veja só, essa pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada, ela diz que 53% aprovam a conduta de Alexandre de Moraes e 51% aprovam a prisão de Jair Bolsonaro. E quem desaprova a prisão de Jair Bolsonaro são 39%, mais ou menos a mesma coisa em relação à reprovação de Alexandre de Moraes. O que é que significa isso? Isso é um dado precioso para o Brasil, porque além de ser ruim para o Bolsonaro, hoje o que é ruim para o Bolsonaro é bom para o Brasil. Por quê? Veja bem, o Bolsonaro está sendo bancado por Donald Trump e ele está sendo informado, o Trump, de que a opinião pública brasileira apoia muito mais o Bolsonaro e o bolsonarismo e a extrema-direita do que a esquerda, o Lula, o STF. Muito bem, as pesquisas mostram que o Congresso está no fundo do poço, que o apoio ao STF é muito maior do que o do Congresso e o apoio a Alexandre de Moraes é muito maior do que o apoio a Jair Bolsonaro e a Donald Trump, que também tem a imagem lá embaixo. Ou seja, o Brasil, o STF, as instituições, sobretudo brasileiras, precisam alardear esse fato. E uma boa medida seria conseguir que institutos de pesquisa estrangeiros que atuam no Brasil façam uma pesquisa aqui para que seja demonstrada internacionalmente. Por quê? Porque, evidentemente, o Bolsonaro, o Trump diriam que essas pesquisas são compradas aqui pelo Brasil. Então, se pegarmos institutos conceituados de fora do Brasil, sobretudo institutos norte-americanos, seria muito difícil para o Trump vender a alguém. Está certo que ninguém acredita nele, mas vender para o seu próprio público e para a comunidade norte-americana, principalmente aquela comunidade mais informada, mas que ainda assim o apoia, que há uma ditadura no Brasil. Então, essa notícia também tem um outro condão, minha amiga, meu amigo. Essa fraqueza do Bolsonaro nas pesquisas, diante de um fortalecimento surpreendente até do Alexandre de Moraes, que aparece com 53% de aprovação ao seu trabalho numa pesquisa Datafolha, que não é famosa por apoiar o Alexandre de Moraes não chega a ser de esquerda, mas nesse momento ele está sendo identificado como esquerda. Então, 53% de apoio ao Moraes e 39% só a favor do Bolsonaro, isso é realmente um número muito expressivo e vai fazer, inclusive, com que o Congresso comece a isolar o bolsonarismo. Aliás, já começou, né? O bolsonarismo está sem apoio no Congresso, está perdendo rapidamente o apoio no Congresso e com essas informações, agora o bolsonarismo vai ficar isolado no Congresso, o que significa o quê? Automaticamente fortalecimento de Lula. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Essa pesquisa mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão do Bolsonaro, prisão domiciliar, né? E a maioria, 53%, considera que Alexandre de Moraes vem agindo dentro da lei, que não está extrapolando.
Isso é o que mostra a pesquisa Datafolha feita na segunda e na terça-feira, quando foi a campo e ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos, né? Nessa pesquisa mostra também que 42% dos brasileiros discordam da prisão do Bolsonaro. 42% discordam. E que 39% consideram que Bolsonaro está sendo injustiçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos. Mandou o filho, que é deputado federal, vocês têm que pedir a cassação dele. Porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá para a gente ficar quieto. Então, nós também não aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. Hoje, ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade de morte da Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Não, lógico que o PL ficou isolado, o bolsonarismo, duplamente, né? Primeiro, por ter se posicionado com obstrução na Câmara dos Deputados. Contra o Brasil. Contra o Brasil. Por quê? Porque o governo, inclusive, o próprio discurso do Lula, hoje ele é muito mais para dentro, Natuza, do que para fora. A gente vai falar daqui a pouco um pouco da reação brasileira, mas a reação técnica brasileira é extremamente cautelosa, muito cuidadosa. Agora, o que o Lula está fazendo é um discurso para dentro, justamente para explorar um desgaste do bolsonarismo e desse grupo que faz amém ao Trump. Então, tem uma estratégia política por trás disso, associar a perda de empregos, o sacrifício dos brasileiros, essa taxação dos Estados Unidos, mesmo o Brasil ficando numa situação melhor do que outros países, isso está sendo explorado. E na votação da Câmara dos Deputados, depois o PL acabou sendo uma votação simbólica, mas o PL fez o favor de fazer obstrução, quando estava ali a bancada ruralista toda trabalhando para aprovar o projeto. Então, ao final das contas, o próprio PL acaba reforçando, dando de bandeja para o governo, um discurso de que é muito alinhado ao Trump e que esse discurso de ser muito alinhado ao Trump agora não é bom para o Brasil, não é bom para os empregos, não é bom para o setor produtivo, para o empresariado e para o agronegócio. Não, lógico. Está tão pimpão, tão valentão, se eles estão perdendo sem parar. O Eduardo Bolsonaro parece que ele ganhou uma Copa do Mundo. Os deputados bolsonaristas, eles agem como se estivessem dando uma lavada, uma goleada no governo, na esquerda, no STF, mas eles estão se isolando cada vez mais, estão se enfraquecendo, inclusive do ponto de vista eleitoral. Já os pragmáticos de direita, eles querem se salvar disso e isolaram o bolsonarismo. Veja só, traidor, raposa, camaleão, foi com essas palavras que o Malafaia, principal articulador de atos de rua a favor de Bolsonaro, se dirigiu ao Ciro Nogueira, que é uma raposa, esteve ao lado do PT, do Lula, e fechou com o Bolsonaro quando convinha. Ele rifou o Bolsonaro, disse para o Bolsonaro, para o Malafaia, umas poucas e boas, e o isolamento do Bolsonaro na prisão agora embaralha a articulação da direita para 2026, porque ele quer alguém que faça o milagre de dar um indulto para ele. Se o STF não aceitar, vai lá a pessoa e dá um golpe. Quem é que vai querer essa missão? Não é? Então, realmente, o bolsonarismo, além de tudo, está se desgastando. E pesquisa que saiu hoje do Datafolha, ela significa uma bomba atômica na seara bolsonarista. Veja só,
Ao ponto, esse Hugo Mota é outro espertalhão como o Ciro Nogueira. Esse sujeito não dá ponto sem nó. Ele chegou onde chegou com a idade que tem, porque ele fica sempre do lado que está vencendo. Sabe, você viu essa declaração dele? Não vejo ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas. Quem você acha que ele está se referindo? A quem ele está se referindo? Veja só, o presidente da Câmara dos Deputados diz que não vê ambiente na casa para conceder anistia geral aos envolvidos no 8 de janeiro. Veja, a explicação disso está logo aqui na frente. Mas vamos antes passar por aqui. Bom, o Trump ele está cada vez mais rejeitado no Brasil. Em 31 de julho, 57% do eleitorado são contrários ao Trump, só 36% apoiam o Trump. Então, é um discurso de perdedor. Quem está apoiando o Donald Trump está se isolando na sociedade, porque esse discurso permeia todas as camadas sociais. É meio que evidente que, num país como esse aqui, não haveria uma grande maioria, olha, taxa a gente, para o nosso bem que você está taxando, diminua os empregos, piore a economia, torne as coisas mais caras. É uma piada isso, né? O bolsonarismo não cansa de fazer a aposta errada e quanto mais eles erram, mais eles insistem no erro. E agora essa pesquisa bombástica aqui, né? Porque isso é uma bomba. Sinceramente, isso aqui é uma bomba. Quem não entendeu, vai entender agora. É uma bomba porque é feita essa pesquisa pelo Datafolha. E o Datafolha a gente sabe que sempre traz os piores números para o STF, os piores números para o Lula. E se está assim no Datafolha, eu quero ver como é que vai estar a pesquisa Quest. 51% aprovam a prisão domiciliar de Bolsonaro, 51%. Sabe quantos são contra a prisão dele? 39%. É muita diferença. Então, 51% aprovam o Jair na prisão domiciliar, mas esse outro número é mais importante. 53% aprovam as ações de Alexandre de Moraes. É muita coisa. E só 42% são contra. Ou seja, o Alexandre de Moraes já pode se candidatar a presidente. Nova pesquisa do Datafolha mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro pelo Moraes, e a maioria, 53%, considera que o Moraes vem agindo dentro da lei. E veja só, nessa parte aqui dos 53%, só 39%, 39%, não é 43%, só 39% acham que o Moraes está agindo mal e 53% acham que ele está agindo bem. Quer dizer, o Moraes já pode se candidatar a presidente que ele se elege. Isso não é nenhuma brincadeira, hein? Porque o sujeito ficou muito conhecido. Uma candidatura do Alexandre de Moraes lá na frente pode realmente ser algo... os agentes... Eu não sei se o Moraes entra nessa. Né? Eu estou tendo a pensar que ele não aceitaria. Mas que seria um candidato fortíssimo, seria. Mais forte que todo mundo hoje aí. O Eduardo Bolsonaro volta a ameaçar Mota e Alcolumbre, os presidentes. Só apenas o presidente da Câmara e do Senado. Esses dois, eles têm poder para ferrar a vida do Bolsonaro, ferrar a vida do Eduardo Bolsonaro, ferrar a vida do Flávio Bolsonaro, ferrar a vida de todo mundo. Você já pensou, os três poderes unidos contra o bolsonarismo? É isso o que está acontecendo. E aí você tem essa pesquisa bombástica. Veja só. 81% não confiam no Congresso e 52% não acreditam no governo Lula. Ou seja, para o Congresso, ficar contra o Lula é muito pior. Mesmo que 52% seja um número ruim para o governo Lula, para o Congresso, que tem se oposto ao governo Lula,
de todas as formas, é muito pior. Então, minha amiga, meu amigo, como eu digo para você, o bolsonarismo não tem saída, a situação fica cada vez pior e não basta prender o Bolsonaro, é preciso acabar com o bolsonarismo. Acabar como? Politicamente. Fazer cada brasileiro entender que essa é uma ideologia nefasta que prejudica o Brasil. E quem quer que isso aconteça vai concordar comigo que nós estamos no caminho certo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.